É muito bom estar aqui novamente com vocês nesse sábado. Estamos gravando e nós estamos ao vivo nesta hora, como sempre fazemos. Como já foi explicado na programação da Escola Sabatina, tivemos um problema sério hoje. Um problema muito sério na parte da tecnologia, mas graças ao Senhor Jesus, nós estamos aqui louvando o Senhor e também gravando para poder colocarmos lá na internet, no YouTube, para que vocês que nos acompanhem possam continuar escutando a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui. Nesta hora nós queremos, aqueles que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, é a oportunidade de devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas do Senhor. Vamos fazer então, creio que tem uma música, um fundo musical, enquanto nós quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Querido Pai, colocamos diante do Senhor. É um pouco, mas com a Tua bênção se transformará em muitos e que muitas outras almas possam conhecer a Tua palavra. Abençoa essas ofertas que aqui foram colocadas. Que possa ser um instrumento poderoso nas mãos daqueles que estão administrando com sabedoria, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado em outras partes que tanto necessitam. Esteja conosco enquanto te adoramos na manhã desse dia e abençoe aquilo que também que ficou em nossos bolsos, para que possamos continuar sendo uma bênção para outros, ajudando a outros e para o nosso bem, da nossa família e do nosso próximo. Obrigado porque nos mantém diariamente com as tuas bênçãos, tanto bênçãos materiais, bênçãos temporais, como as bênçãos espirituais. Agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós dedicamos sempre, cada sábado, um tempo para orarmos. Orarmos em favor das pessoas. Algumas pessoas às vezes pedem uma oração online, mas hoje nós estamos aqui, esse pequeno grupo, está o pastor Thomas, a esposa, a irmã Judith, a minha esposa, a irmã Edith não está aqui hoje, mas nós vamos interceder por ela, né? Que ela esteve no hospital há pouco tempo e ela está precisando da intercessão. E vamos orar, colocando nas mãos de Deus a igreja, e também nós precisamos orar pelo nosso país, né, pelo Brasil, a situação ainda da pandemia aqui, esse país que é maravilhoso, que abriu as portas para nós e para milhões de pessoas que decidiram vir morar aqui, lutaram, abandonaram suas vidas e vieram com famílias e recomeçaram a vida novamente nesse país. E nós agradecemos, né, a essa América, né, dos Estados Unidos, onde nós moramos, por ter nos abraçado também. E estamos agradecidos a Deus por isso e agradecemos ao Senhor por servirmos o Senhor. Não importa onde nós estamos, temos que servir ao Senhor. E aqui estamos fazendo porque esse é o nosso propósito, que estamos caminhando para a Canaã celestial. Vamos orar, não sei se alguém tem alguma oração, pedido para fazer. Então vamos orar, né? Deus eterno, colocamos diante do Senhor, porque somos dependentes do Senhor para respirar, para andar, para alimentar. Somos dependentes do Senhor para dormir, somos dependentes em tudo, porque somos criaturas tuas. O Senhor nos fez
com o propósito de adorar, e aqui estamos ajoelhados diante da Tua presença, te adorando, Pai. Senhor Jesus, que possamos sentir aqui, enquanto estamos lendo a Tua palavra, expondo a Tua palavra para que outros possam escutar dessa mensagem de salvação bendita, possamos sentir em nós aqui a Tua presença. Ilumina-nos com Teu Santo e Bom Espírito nesta hora. Queremos interceder nesse momento, colocar nas Tuas mãos a irmã Edith, que não estará aqui conosco neste dia. Que as bênçãos do Senhor seja extensiva na vida dela, onde ela estiver neste momento. Queremos de uma forma especial orar também pelas pessoas que nos assistem a cada sábado ou durante a semana. Que as bênçãos Tuas, Senhor, que a Tua mão estendida, derramando as bênçãos, as provisões da manutenção diária, na vida física e espiritual, bênçãos na família dessas pessoas possam ser extensivas. E nós intercedemos por elas. Quero interceder pela minha irmã que sempre me assiste lá no Morro das Flores, a Laede. Que as bênçãos do Senhor sejam extensivas na vida dela e de todos aqueles que estão acompanhando também. Abençoe o pastor Thomas, que está aqui conosco, a sua esposa Judite, que estão ajudando na pregação do Evangelho. Que o Senhor Jesus seja anunciado, que nós possamos ser consumidos como um pavio na Tua mão e seja uma luz, uma bênção para outros. Obrigado, Jesus. Continue conosco de uma forma especial, iluminando e abençoando a minha esposa, que com todo carinho dirige a escola sabatina e faz, não para a sua própria exaltação, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nós estamos fazendo para a honra e a glória de tudo, porque sem Ti nós não podemos viver nessa terra, nem mesmo levantar. Há muitas pessoas que ontem deitaram, quem sabe hoje não levantaram mais. E nós estamos aqui diante do Senhor agradecidos. Rogamos uma bênção na vida pelo Brasil, os dirigentes, aqueles que administram aquela nação, dê sabedoria, do presidente a vereador, dê sabedoria para que possa, Senhor, administrar aquele país com sabedoria. Há mais de 200 milhões de pessoas, que possa ter a direção do céu para que aquele país seja uma bênção para esse povo e também para outras nações. Amém. De igual maneira, nós rogamos uma bênção aqui na vida do presidente desse país, os administradores, e agradecemos o Senhor que esse país abriu as suas portas e tem recebido milhões de pessoas do mundo inteiro. E nós estamos agradecidos por isso. Obrigado, Jesus, porque o céu também não mediu esforço. Deu o seu único filho, Filho unigênito, Jesus Cristo, e veio a este mundo morrer por nós, intercedendo está por nós hoje, e nos alimenta diariamente com o pão de vida da vida, com a Tua palavra, que vivifica e que nos dá força para viver. Obrigado, Pai. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. É bom adorar a Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo,
cantamos a Deus porque nós sabemos, aquilo que cantamos, Ele é santo. Por isso que a música diz: Santo, Santo, Santo. Estamos na Tua presença, Senhor. Derrama as bênçãos sobre cada um de nós e que a Tua palavra fale ao nosso coração nesta hora. Amém. Por Jesus Cristo. Amém. Amém. É bom falar de Jesus, não é mesmo? É uma coisa maravilhosa quando a gente sente na alma esse desejo de poder cantar, expressar a nossa gratidão e poder falar de Jesus, o autor da nossa vida, o nosso Criador, nosso Senhor. E hoje eu quero falar um pouco deste amor, dessa fonte inagotável de bênçãos de amor. O título do meu sermão nós colocamos: Cafarnaum, a cidade de Jesus. A Bíblia chama, e eu quero ler nessa hora com vocês no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 13. 4:13 de Mateus. Fala assim, ó: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Nos últimos 3 anos, praticamente quase 3 anos e meio da vida de Jesus aqui na terra, Jesus deixou a cidade de Nazaré, onde ele cresceu, e foi morar nessa cidade, na cidade de Cafarnaum. Agora a minha pergunta que eu faço é: por que Jesus escolheu Cafarnaum para morar? Estudando, eu descobri 3 razões. Quem sabe existe outra razão, mas 3 razões que eu quero apresentar para vocês. A primeira razão: Cafarnaum era um importante ponto de controle de 2 rotas comerciais e muitas pessoas célebres, pessoas viajavam, residiam ali e passavam por aquela cidade. Cafarnaum ali tinha judeus, romanos, babilônios, entre outros. É uma cidade muito próspera da região nos tempos de Jesus. E ali Jesus começou um ministério muito forte naquela cidade. Ficava, como diz lá o versículo 13 de Mateus, situada à beira-mar. Ficava na praia do mar da Galileia e próximas às bordas da planície chamada de Genezaré. Gente de muitas outras terras, viajantes, quando era caminho tanto para o Egito, para Jerusalém, Damasco, para o mar Mediterrâneo, muita gente parava para descansar naquela cidade no seu jornadear de lá para cá. Em Cafarnaum, Jesus podia encontrar-se com gente de todas as nações. Ali Jesus podia encontrar com gente de outras classes, podia ser o rico, o grande, o pobre, o humilde, gente de todos os lados poderia facilmente levar essa mensagem para outras nações, para outras cidades, para outros povos. Assim que Cafarnaum adaptava-se muito bem a servir de centro da obra do nosso Salvador, para o ministério do Senhor Jesus. Assim que as viagens que Jesus fazia, quando Jesus voltava, Jesus sempre ia para a sua chamada, a sua cidade. E Cafarnaum se transformou, conhecida lá no livro de Mateus, agora capítulo 9, versículo 1, é conhecida como a sua cidade, né? Também no livro de Marcos, né? Capítulo 2, 1, fala sobre, diz assim: entrando Jesus no barco, Jesus tinha passado o dia todo do outro lado do mar da Galileia, pregando na região de Gadara. Ao final do dia, Jesus, ao voltar,
diz que ele entrou no barco, diz o versículo, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Cafarnaum. Marcos capítulo 2, o versículo 1, disse assim, ó: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava aonde? Em casa. Tinha casa lá. Onde Jesus, a Bíblia não diz esse detalhe, da casa de Jesus em Cafarnaum. Mas, estudando, provavelmente Jesus tinha parentes, irmã da sua mãe, de Maria, que morava em Cafarnaum. Que quando Jesus morreu, esses parentes, Maria, Salomé, estavam onde? No pé da cruz. Estava lá, ao pé da cruz. Salomé era a esposa de Zebedeu, né? Estava ali aos pés da cruz. E em Cafarnaum também, Jesus ali, ele convidou seus primeiros discípulos. Assim que era uma cidade acolhedora, né? Falando de cidade acolhedora, nós vivemos na cidade de Orlando. Cidade de Orlando também é uma cidade muito acolhedora, né? Onde recebe gente do mundo inteiro. E eu digo para vocês que depois dessa pandemia que estamos enfrentando ainda, mais controlado agora, muita gente decidiu mudar para o estado da Flórida, especialmente para a cidade de Orlando. E Orlando diz que recebe mensalmente aproximadamente 4.000 pessoas. É por isso que a gente vê muitas construções, aquilo que nós estávamos conversando hoje no caminho, quando vinha para cá, muitas construções por todos os lados. Uma cidade acolhedora. O livro de Mateus mostra para mim uma outra razão por que Jesus decidiu ir morar em Cafarnaum. E eu quero convidar vocês a outra vez voltar para o livro de Mateus capítulo 4. O capítulo 4 e o versículo 14 diz o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O que foi que o profeta Isaías ele previu? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E se você vai no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 1 e 2 fala assim: mas para que esta aflita, mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Essa região que vivia nessa escuridão, na aflição, ele disse, agora não haverá escuridão. Disse, nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléias dos gentios. Olha o que o versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Aqui está uma segunda razão. Jesus agora estava cumprindo as profecias do profeta Isaías. Agora, existe uma outra razão. A razão número 3. E eu quero que vocês agora abram suas Bíblias no livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Lucas. O versículo 14 em adiante. 4:14. Disse assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré,
onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-a e a encontrou no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntava: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, da região de Sidom, que não era Israel. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Agora veja vocês o que os ensinos dos rabinos, dos anciãos fizeram com eles, com aquele povo. Ou seja, criando um preconceito, e eles achavam que a salvação era para eles, os judeus somente. Que eles eram o povo privilegiado e que a salvação estava restrita para eles e que não era necessário. E por isso, olha o que diz a leitura do versículo 28, a continuidade. Disse assim, eu estou lendo Lucas capítulo 4, agora o 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Porque Elias, entendeu? Elias, o profeta Elias, foi enviado, não foi enviado para ninguém de Israel, mas foi enviado para a viúva de outra região, da região de Sidom, de uma cidade chamada Serepta. E também eles ficaram furiosos porque Jesus disse que o profeta Eliseu, existia muita gente leprosa em Israel, mas o profeta Eliseu foi enviado para curar um sírio chamado Naamã. Eles pregavam isso das suas sinagogas, ensinavam para o povo. Então o povo cresceu acreditando que, sendo aquele grupo especial e que eles eram um povo privilegiados. E agora esse preconceito foi tanto que quando Jesus falou isso, disse que no versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram da cidade. E aqui está a terceira razão que eu encontrei na Bíblia. Porque Jesus deixou a cidade onde ele cresceu, Nazaré. A terceira razão que eu encontrei foi essa aqui. Jesus, estava ali na igreja, ou seja, na sinagoga no sábado,
ali com todas as pessoas que a conheciam, porque viu crescer num lugar pequeno, todo mundo se conhecia. Jesus chegou do sul da região, depois que passou de ser tentado pelo demônio, depois que ele foi batizado, regressou para a região, sua região, depois de ter passado no deserto 40 dias e ser tentado pelo diabo. Agora Jesus volta. E ele teve a oportunidade de ler naquele dia na sinagoga. Mas ao falar isto, o povo começou a impolarizar-se. E eu quero terminar o versículo 29 dizendo assim: levantaram-se e expulsaram da cidade, e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado, que ele fez lá em Cafarnaum, começou a ensinar o povo. E lá em Cafarnaum, olha a diferença, diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Todos estavam maravilhados. Era Cafarnaum, resumindo, a gente vê que essa foi a terceira razão. Ele foi expulso da cidade de Nazaré, da sua própria cidade. Os anciãos, parece que os donos da cidade, os prefeitos, expulsou Jesus dali, na sua própria cidade. Resumo: Cafarnaum era uma cidade acolhedora. Era uma via de comunicação que poderia facilmente o ministério de Cristo ser anunciado por outros lados. E a mensagem de salvação, a mensagem de vida do Senhor Jesus, do seu ministério, teria um maior alcance, porque a cidade vinha gente de para todos os lados ali, passava por aquela cidade. O resumo da segunda razão que eu descobri na Bíblia: Jesus estava cumprindo a profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 9 do livro de Isaías. E a razão número 3, Jesus foi rejeitado e expulso da cidade de Nazaré, sua própria cidade. E foi ali, na cidade de Cafarnaum, que Jesus chama os primeiros discípulos, não é mesmo? Quem foram os primeiros discípulos a ser chamados? Pedro e o seu irmão Tiago, que estava lançando as redes, pescando. Depois vieram os filhos de Zebedeu, que também eram irmãos, que era João. Era João e quem? Pedro e André, Tiago e João. Então, tem até uma música, das crianças. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. As crianças, aqueles que foram professores de criança e tiveram filhos, lembra bem dessa musicazinha, Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Os primeiros 4 discípulos que o Senhor Jesus o chamou para o seu ministério, lá na cidade de Cafarnaum. Agora eu imagino todo o céu, os anjos, todo o céu agora estava ansiosamente esperando que essa missão de Jesus fosse cumprida aqui na terra. Esperava pelo desenvolvimento desse ministério maravilhoso, o céu inteiro aguardando esse momento. E que grande privilégio para aquela população, a população daquela região de Cafarnaum e outras cidades vizinhas, porque Nazaré ficava próximo de Cafarnaum também, não era distante. Estava ali. Que grande privilégio, como disse o profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Neftali, o povo que andava em trevas, agora estava vendo uma grande luz, que era Jesus. Pedro era um pescador destemido. Pedro não era de Cafarnaum, Pedro era de Betsaida. Ele nasceu lá em Betsaida, mas ele mudou para a cidade de Cafarnaum e se tornou um ilustre morador daquela cidade, um empresário da época, era um pescador. E ali naquela cidade de Cafarnaum, Jesus, ele operou muitos milagres.
Foi ali que o mestre curou a filha de Jairo. Além de tantas outras curas que foram realizadas, foi em Cafarnaum que os 4 discípulos vivenciaram aquele episódio da pesca milagrosa. Foi na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum também presenciou ainda a cura da sogra de Pedro. Um paralítico também foi curado após ter descido pelo telhado. Era uma grande multidão que estava ali em volta, que ninguém podia aproximar de Jesus. E tiveram que passar aquele paralítico pelo telhado. Foi também em Cafarnaum que Jesus, o mestre, determinou a Pedro para lançar as redes, retirando uma moeda da boca de um peixe. E aquela moeda era para pagar o imposto ao Estado e ao Império Romano. Também foi ali naquela região, na cidade de Cafarnaum, que Jesus reconheceu o espírito maligno que dominava o homem na cidade de Cafarnaum. E também foi reconhecido pelo tal demônio, que o demônio disse, Santo de Israel, chamou Jesus Santo de Israel. Reconhecia o poder do Filho de Deus, enquanto que outras lideranças religiosas da época e políticos o ignoravam. Pedro, ele era casado e teve sogra. E Jesus, na palavra de Deus, tem esse registro histórico que demonstra com muita clareza que Jesus, ali na cidade de Cafarnaum, era a residência do apóstolo Pedro. E durante um sábado, depois de Jesus ter pregado na cidade, na sinagoga, ao terminar o serviço, ele foi descansar na casa desse apóstolo Pedro. E quando chegou lá também existiu sombras. Enquanto ele estava na sinagoga pregando naquele dia, um homem, um endemoniado, começou a gritar. E Jesus agora, na casa de Pedro, que passava bons momentos na casa de Pedro, Jesus também, ao chegar lá naquele dia, a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. E a palavra de Deus diz que Jesus fez o quê? Ele curou a sogra de Pedro, que estava doente. Foi lá em Cafarnaum. O médico dos médicos continuava operando naquela região e na cidade de Cafarnaum. Milhares de curas foram feitas. Muita gente vinha, gente por todos os lados. Quando o povo ficava sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, que estava chegando, a cidade se agitava. O povo todos aglomerava, procurava a presença de Jesus, e ali trazia milhares de outras pessoas que eram curadas. E a palavra de Deus diz que não ficou um só doente que ele não tivesse curado. Ele curava todo mundo, resolvia aqueles problemas de saúde da época. Há muitos problemas de saúde da época que ainda assola a humanidade atual. Problema naquela época, podemos citar a expulsão de demônios, também existe hoje, espíritos maus, né? Cegos voltaram a enxergar, surdos voltaram a ouvir, mudos voltaram a falar, leprosos foram curados, coxos e paralíticos voltaram a andar, hemorragia deixaram de existir, as mãos, mão mirrada foi estendida, curada. Jesus curou a febre da sogra de Pedro, uma febre alta que passou no mesmo instante depois dessa palavra de Deus, que depois que ela foi curada, ela começou a servir, como se nada tivesse acontecido. Enfim, multidões eram atraídos à sua presença, e toda a cidade ficava agitada, mortos ressuscitados também. Que coisa maravilhosa é ter a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que
lá no livro de Lucas, que todos, quando escutavam Jesus, eles ficavam admirados da sua doutrina. Era uma doutrina diferente. Ele falava com autoridade. Não era como os escribas da época, que parece que falava mais de cor, aquilo que eles aprenderam era uma repetição de assuntos e não passava de uma ladainha, uma forma litúrgica muito decorada. E Jesus dava sentido. Jesus, ele pegava lições da vida real, do dia a dia, e passava olhando para as pessoas. Jesus sabia quando a pessoa estava interessada. Jesus olhava nos olhos, Jesus via o interesse das pessoas. Jesus apresentava de uma maneira simples e numa linguagem pura, uma linguagem que chegava aos corações, a verdade que ele apresentava. E ele apresentava de uma forma positiva, pastor. Ele apresentava de uma forma simples, mas com positividade. Era ensino, mas ele falava com simples, mas com autoridade. Ele ensinava a palavra. Jesus, ele ligava, parece que o céu estava ligado à terra, existia essa conexão muito forte. Ele falava das coisas espirituais, aquilo que o mundo não conhecia, com as coisas que eles conheciam. Ele contava as palavras, usava a natureza, a semente, usava o caminho. Jesus usava o meio que o povo conhecia, o semeador. Jesus usava esses meios para poder contar as coisas espirituais, as coisas do céu. E ficava as coisas muito fácil para ser compreendida, para ser entendida. E glória a Deus por essas coisas. Falava de coisas que era muito familiar para ele, as coisas do céu. Porque Jesus tinha contato direto com o seu Pai. Jesus, ele estava trabalhando o dia inteiro. Dormia, poderia dormir até mesmo mais tarde, mas às madrugadas ele estava acordado para estar em contato com o Criador. Em contato com o céu. E a palavra de Deus diz que ele passava a noite inteira. Chegou a passar a noite inteira orando. Intercedendo por nós, intercedendo por aquele povo, intercedendo pelos discípulos, intercedendo pela sua missão, intercedendo pela sua igreja. Moisés intercedeu pelo povo, nós aprendemos, e foi um tipo de Cristo. E Jesus agora estava intercedendo pelo povo. No livro de São João, no capítulo 17, fala que Jesus, na sua oração intercessória, ele estava intercedendo por todos. Intercedeu pelos seus discípulos, intercedeu pela sua igreja. E intercedeu. Que coisa maravilhosa é saber que Jesus orou por você. É saber que Jesus orou por mim. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele orou também pelas aqueles que iriam no futuro crer nele. Aqueles que iriam acreditar na sua mensagem, na sua palavra. Jesus orou por mim e orou por você. Cada vez que Jesus, enquanto ele pregava, anunciava, ele via que as pessoas estavam rejeitando a sua mensagem, estavam rejeitando a sua palavra, Jesus ficava triste. Jesus entristecia, o coração dele como que ficava quebrantado. E Jesus intercedia por aquelas pessoas. Eu não quero delongar muito, teria muito para falar, mas eu gosto quando eu falo de Jesus. Eu posso pregar de tudo, muitas outras coisas, mas uma das coisas que eu sei que mais o ser humano precisa neste mundo é ter essa comunhão com Jesus. É o único que pode te salvar. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa maravilhosa. Você pode ser uma pessoa boa, justa. Mas diante de Deus, não tem nenhum poder para a salvação.
O único que pode levar você para o céu foi aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse o Senhor Jesus. Ninguém vai chegar ao céu se não for através do Senhor Jesus. E Jesus disse que todos aqueles que vêm a Ele, que o Pai me der, de modo nenhum, Ele disse, vou lançar fora. Eu não vou expulsar assim como eu fui expulso da cidade de Nazaré. Não vou expulsar. Todos são bem-vindos ao reino de graça do Senhor Jesus. E esse reino de graça foi espalhada a mensagem pelo mundo. Hoje nós estamos espalhados no mundo inteiro. A igreja cristã, ela cresceu no mundo, mas muitos lugares ainda está faltando ser anunciada essa mensagem, e nós temos o privilégio de lançar o pão, que fica aqui gravado, através desse sistema da tecnologia que hoje não deu certo problema, mas nós estamos aqui gravando para lançar o pão sobre as águas. E depois de muito tempo, nós iremos, com a graça de Deus, o Senhor Jesus recolherá os frutos para a honra e a glória dele. Nos dias de Cristo, os guias e mestres de Israel, eles fizeram muitas coisas para resistir à mensagem de Jesus. Aquele homem que foi expulso o demônio lá no sábado da sinagoga, aquele demônio que usou aquele homem, era o mesmo demônio que estava usando essas pessoas de maneira diferente para resistir à palavra de vida, de salvação do Senhor Jesus. E você sabe que a história está se repetindo. Toda a Bíblia, tendo estudado a Bíblia diariamente, nós professamos, aceitamos a sua mensagem, ensinamos, pregamos a mensagem de salvação e devemos exercitar a nossa fé no Senhor Jesus e acreditar na palavra de Deus. Mas hoje estamos vivendo num mundo que a história parece que está se repetindo, onde a gente vê muita gente condenando, desviando a atenção daqueles que estão com a Bíblia na mão para deixar de crer na palavra de Deus. E quando você deixa de viver essa vida com Cristo, de crer na palavra de Deus, você vai buscar leituras em outros livros, vai buscar, quem sabe, resolver preencher aquele vazio, aquela ansiedade da alma, através de outras leituras que não vai te levar, que não vai te edificar a sua vida espiritual. Nós vivemos em época também que as tentações têm outra capa, pastor. Trabalha de maneira diferente. Naquele tempo, o povo, quando Jesus, ele disse para aquele que Jesus estava pregando, e o demônio estava ali naquele homem, naquele meio, aquele homem gritou. No meio daquela confusão, todo mundo parou. Agora, em vez de escutar a palavra de Deus, estava escutando o barulho, aquele homem gritava. No meio daquela multidão, Jesus apenas disse: cala-te. E diz que ele caiu por terra e ficou como? Mudo. A Bíblia diz que ele ficou como mudo, não falava nada. O poder de Jesus. O inimigo estava ali através daquele homem batalhando, porque ele sabia que ele estava perdendo terreno. E quando ele sabe que ele está perdendo terreno, ele trabalha para poder destruir com o poder que ele tem, para que você não ponha atenção na palavra de Deus, para que você não leia a Bíblia, para que você deixe de acreditar na palavra de Deus. O inimigo sabe disso. E Jesus, agora aquele povo no meio daquela confusão, em vez de prestar atenção no que Jesus falava, estava prestando atenção no que o homem gritava. E Jesus disse: cala-te. E Jesus continuou pregando, continuou anunciando. E foi nesse mesmo dia que depois a sinagoga não cabia a quantidade de gente. Era tanta gente que vinha para escutar Jesus que não suportava, tinha que voltar outras vezes e tinha que ficar pelo lado de fora. E Jesus, depois de passar aquele dia, estava cansado, foi à casa de Pedro. E quando chegou lá na casa de Pedro, o inimigo também, ali também tinha sombras, ali também tinha dificuldade.
a sogra dele estava doente. Foi quando Jesus também curou. E Jesus foi vitorioso, o ministério de Cristo foi vitorioso, o inimigo foi uma vez mais derrotado naquele dia, porque o poder do inimigo é fraco diante do poder do Senhor Jesus. A luz em Cristo, há poder no Senhor Jesus, é isso que nós cantamos, há poder no nome de Cristo. Só o nome de Jesus vai te dar poder para você triunfar sobre o mal. Temos que clamar. E há muita gente, mesmo aqueles líderes da época que não acreditavam em Jesus, a situação deles era como pior do que daquele endemoniado que foi liberto do demônio. Porque eles não acreditavam em Cristo Jesus, não acreditavam no poder do Senhor Jesus. E quando você deixa de acreditar no Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, a sua condição é pior do que daquele próprio endemoniado que o Senhor Jesus expulsou o demônio e agora ele ficou liberto. Eu passei pela experiência, eu quero terminar contando, quando eu morei na cidade de Manaus, no Amazonas, 6 anos e meio eu morei naquela cidade. E comportei, estudava na escola adventista à noite e durante o dia eu comportava. E eu lembro que um dia eu voltei do trabalho, eu estava entregando, foi o dia de entrega de livros, de materiais. Terminei as minhas entregas, não estava muito distante de casa. Quando eu chego, morava comigo um amigo meu que era no comportor. E aquele irmão chamado Isaías estava ali. Aquele dia na cidade tinha uma maratona. E o Isaías gostava de correr, gostava de correr, como até hoje ele pode. E eu lembro que quando eu cheguei, o Joca, que era um outro colega, que era um comportor efetivo também, estava lá naquele dia. Porque ele estava acompanhando a maratona e estava aí falou, rapaz, ele me chamava Macedo, meu nome é Antônio Macedo, né? Macedo, que bom que você chegou, que bom que você chegou. Eu falei, o que está acontecendo? Estava pelo lado de fora, rapaz, que tem uma moça aqui que ela está endemoniada. Eu falei, que é isso? Sim, quem é? Não, é uma moça que estava jogando água no pessoal quando passava nas maratonas. O Isaías teve um problema e ele não aguentou o sol quente de Manaus. Então a maratona não aguentou e ela ajudou. Ele caiu, ficou lá desmaiado, ela ajudou. Ele veio, a gente veio, chamaram o povo lá e ele veio. Eu trouxe para casa, está aqui, ele está bem agora, Isaías está bem. Mas, e quando eu cheguei lá, sentamos, entrei e ali sentamos, começamos a conversar, uma pessoa normal, começamos a conversar. Ela sentou assim do outro lado, eu sentei do outro lado da mesa e estava conversando de uma maneira normal. Imediatamente a voz mudou. Imediatamente transformou a voz daquela mulher, daquela moça, uma moça muito bonita, e começou a falar de uma forma horrível. Eu estava pregando, eu estava ensinando, falando de Jesus. Aquilo que estava na minha mente, aquilo que estava no meu coração. A oportunidade estava ali, estava pregando. E começou a falar, a pedir que parasse de falar no nome de Jesus. E falava num tom muito forte, pare de falar no nome desse homem. E gritava, dando com uma autoridade. Aí foi quando eu percebi que realmente algo estranho estava acontecendo. E aí começamos, eu lembro que nós começamos a repreender o nome do Senhor Jesus. Os meninos estavam ali comigo, começaram também, vamos orar. E oramos. Eu lembro que nós cantamos um hino chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Grande comandante Cristo não será. Cantamos assim, eu lembro desses 2 hinos. Cantamos e repreendendo o nome do Senhor Jesus. E ele resistia. Ele não resistia. Saímos dali da mesa, fomos a uma salinha, aquela salinha, lugar que a gente fazia o culto. Chegamos ali, tinha uma Bíblia, uma mesinha assim pequena. Aí estava a Bíblia, umas coisinhas ali, e ali ajoelhamos, mas a moça não ajoelhava, ficava dura, pensamento, e mandava a gente, em nome do Senhor Jesus, saia no nome de Jesus e ajoelhe diante de Jesus. Davam gargalhadas. Irmãos, para onde a glória do Senhor? Algo aconteceu, eu toquei nela. Ao tocar,
Deu um estralo, que todo mundo escutou um estralo no corpo da mulher. Deu um estralo tão forte no corpo, e o inimigo jogou ela com força para bater a cabeça na esquina da mesa. Porque ele veio para matar e destruir. Esse é o inimigo. Mas Deus foi poderoso. Como eu estava com a mão estendida, a minha mão mais forte, um jovem, forte, gostava de fazer exercício, comportou, entendeu? Então, bateu no braço, resistiu à queda. Porque o inimigo era ferir a moça. Ele veio para fazer isso. E naquele momento, aquele estado, a moça caiu do jeito que foi jogada, ela caiu de joelhos. E começou a dizer: que coisa linda, eu vejo luz, que coisa linda, eu vejo luz, eu vejo luz, eu vejo luz. E nós começamos a orar e clamar e agradecer a Deus. E agradecer a Deus. Porque Jesus naquele dia foi vitorioso. Nós não somos nada. Nós não somos frágeis, nós não somos nada. Mas Deus usa você. Quando você está disposto, Deus te usa para ajudar outras pessoas. Que maravilha é servir o Senhor Jesus. Que maravilha é andar nos caminhos do Senhor Jesus em obediência. Que maravilha é voltar aos braços do Pai. Mesmo se você já esteve longe, volte para os braços do Pai. Ele perdoa e te dá um novo começo. Uma nova vida. Uma nova oportunidade. Que Deus é o Deus das oportunidades. Não deixe de tomar a sua decisão. Jesus foi vitorioso na minha vida no passado. Foi vitorioso naquele dia na vida daquela jovem. Jesus foi vitorioso na vida também daqueles que estão aqui. A graça dele alcançou no passado. Só depende de você, porque é você que faz a escolha. Toma a decisão de entregar a sua vida na mão de Jesus. E deixe que Jesus também seja o vitorioso na tua vida. Abrace ao Senhor Jesus. Abrace a palavra de Deus. Tire tempo para estudar. Tire tempo para meditar na palavra de Deus. E deixe que o Senhor Jesus guie a sua vida. E transforme o seu lar, os seus filhos, o seu esposo, a sua família. Porque todos estamos caminhando para Canaã celestial. 70, 80, 90 anos aqui nessa terra passa muito rápido. Nós precisamos abraçar Jesus e dormir nas mãos daquele que nos deu a vida, que conhece o futuro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor também nos abençoe, aqueles que estamos aqui, e que nos guarde. Vamos terminar com uma oração? Vamos agradecer a Deus. Deus eterno, Pai maravilhoso, obrigado porque a Tua palavra é vida. Tua palavra, ela tem o poder de transformar. E muito obrigado porque o Senhor deixou o Teu santo livro nas nossas mãos, Senhor. Que possamos meditar e deixar que ela transforme através desse poder do Senhor Jesus as nossas vidas. Entre na nossa vida, Jesus, no nosso coração, e esteja conosco. Obrigado porque Jesus é vitorioso e conquistou, abriu o caminho do céu para que nós possamos andar por esse caminho. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Não existe um segundo caminho, o único é Jesus. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Obrigado, Jesus, porque intercede por mim hoje. Obrigado porque intercede por nós. Agora, ao voltar para os nossos lares, acompanhe com a Tua paz. Ao voltar, ao dirigir pelas ruas, vai conosco, Senhor. Entre no nosso carro. Ao sair desse local, vai conosco. Entre no nosso lar. Habita no nosso lar. Habite nas nossas vidas. Ao deitar, ao levantar, cada momento da nossa vida, do nascer do sol ao pôr do sol, continue conosco. Nós te amamos, Jesus. Somos teus. Abençoe a todos aqueles que estão escutando e aqueles que estão dedicando tempo para estudar a tua palavra.
Abençoe a cada lar e abençoe a tua igreja na face da terra, para que possa ser uma igreja triunfante quando o Senhor retornar na nuvem do céu para buscar o teu povo. E reconheça cada um de nós como os filhos, para contigo morarmos eternamente. Em nome de Jesus. Amém.